Certo. Tá bom. Vamos lá. Questão que estiverem com os cálculos. Tem que saber o passo a passo. Então, condutor metálico percorrido por uma corrente elétrica de... aqui já não é só carga elétrica. Né? Você está falando de corrente elétrica, então nós temos carga em movimento. É um assunto mais avançado, até porque tem um circuito aqui com capacitor e tudo mais. Tá? 2. Determine a quantidade de carga elétrica que atravessa esse fio durante meia hora. O número de elétrons associados a essa carga elétrica. Você saberia fazer essa conta? Não. Não? Beleza. Eu te pergunto porque eu preciso saber o que tu sabe, o que tu não sabe. É importante para eu conseguir te ensinar direito, tá? Vamos lá. Vou deixar aqui aparecendo pergunta e resposta. A 1 é o seguinte, cara. O problema, assim, física, ela te dá 1000 formas de resolver um problema, assim, várias formas mesmo. Então, o primeiro passo é a gente não se perder, é saber onde a gente quer chegar. Ninguém chega se não sabe onde quer. O que a gente está procurando na A aqui? Vamos lá. Carga. Então, eu vou colocar aqui que eu quero a carga. O símbolo de carga é o quê? Muito bem. Existem várias equações que envolvem carga, mas a gente tem que usar aquela que usa as informações do enunciado. E o enunciado fala sobre corrente elétrica. E também dá uma informação de tempo aqui, né? Meia hora. Então a gente tem que usar a equação que envolve carga e corrente elétrica, que ela é classicamente dada desse jeito aqui, ó. Corrente elétrica é igual a carga dividido pelo tempo. Por quê? O que é corrente elétrica? Como o próprio nome diz, corrente elétrica é uma corrente. É algo que tem um começo e um fim, eles se juntam. Ou seja, são as carguinhas que passeiam pelo circuito. Então, tu tem um circuito aqui, e tem carguinhas que saem aqui, a bateria meio que dá um soco nelas, daí elas se mexem, vêm para cá, depois vêm para cá, passam pelo resistor com uma certa dificuldade e voltam para cá. Depois a bateria novamente dá outro soco nelas, e assim elas formam uma corrente, elas se fecham, entendeu? Então, corrente ela está associada com essas carguinhas se movendo num determinado tempo. Por isso que quando você ouvir corrente elétrica, você tem que pensar cargas elétricas em movimento. Beleza? Então, peraí, deixa eu ver se a fórmula é corrente elétrica igual a carga dividido por tempo. Isso. Entendi. Certo. Então, bem, se a gente está procurando a carga elétrica, então antes de fazer qualquer conta, a gente isola ela. Vai passar, ou seja, já que o tempo está dividindo a carga, ele vai para o outro lado multiplicando a corrente, certo? Certo. Então, carga elétrica é igual a corrente vezes tempo. Muito bem. Agora a gente vai colocar os dados do enunciado. Qual que é a corrente elétrica? Porque uma vez que eu tiver a corrente elétrica e o tempo deste problema, eu consigo encontrar a carga. A corrente elétrica foi dada. Ela é 4 microamperes. Mas o que é esse micro, né? Esse micro, ele é um submúltiplo. Essas letrinhas especiais que valem um número na base 10. Por exemplo, o K. O K representa o número 1000. Né? Por isso que 1 quilograma são 1000 gramas. 1 quilômetro são 1000 metros. Né? 1K seguidores no Instagram são 1000 seguidores. Beleza? Beleza. Agora, o C. O C significa... Bem, veja. K é multiplicar por 1000, né? 1000 vezes alguma coisa. Agora, o C, ele é dividir por 100. Por exemplo, né, a tua altura deve ser, sei lá, 1,70, 1,80 metros. Agora, se tu quiser dizer a tua altura em centímetros, você multiplica por 100. Então, 180 centímetros, por exemplo. Ou seja, 1 centímetro é 100 partes de 1 metro. Ou seja, dividir por 100. Você pega uma dessas partezinhas, você está dividindo 1 metro por 100. 1 milímetro é dividir por 1000. E o que é o micrômetro, então? Letra grega mi. Microtorrent. Micrômetro, ele é dividir por 100 mil. Mas é mais fácil tu representar isso aqui na notação científica. 10 elevado a menos 6. Multiplicar por 10 elevado a menos 6. Ok? Então é uma parte bem pequena.
é a 10 na menos sexta parte do metro. No caso aqui, do micro, né? No caso aqui do ampere. 10 na menos 6ª parte do ampere. Então, em outras palavras, resumindo toda essa baboseira que eu falei, isso aqui é igual a 4 vezes 10 na menos 6 ampere. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que deixar nas unidades do SI, sempre. Sempre em ampere, sempre em metro, sempre em segundo, sempre em quilogramas, sempre e assim vai. Agora, meia hora. Então, nós temos o ΔT também, o tempo em que este processo ocorreu. ΔT, meia hora. Meia hora a gente sabe que são 0,5 horas, ou 30 minutos. Mas isso não importa. O que importa é a medida em segundos. Quantos segundos tem dentro de meia hora? Encontra isso para mim, vai lá. Mil e 1.800, porque em uma hora eu tenho 3.600 segundos, 60 vezes 60. Então, metade disso, 1.800. 1.800 segundos, nunca esquece da unidade. Beleza. Então, se eu quero a carga, é só multiplicar o 4 vezes 10 na menos 6 por 1.800. Na tua prova, tu vai poder usar a calculadora? Olha, eu não sei, porque a prova vai ser com a professora, mas eu não sei se a câmera vai estar ligada. Ah, mas isso aí não importa. Tu tá dizendo, quando eu pergunto calculadora, eu quero dizer algum software, não precisa ser uma calculadora de verdade. Tu pode usar o Symbolab. Conhece o Symbolab? Não, não conheço. Eu vou te mostrar então. Se liga. Esse é o Symbolab. É um site que resolve contas para você. Então, para não perder muito tempo fazendo algumas contas, ele te ajuda. Por exemplo, quais são os números que a gente tinha aqui? 4 vezes 10 na menos 6, ou seja, 4 vezes 10. Daí tu aperta aqui nessa X caixinha, vai aparecer ali em cima. Menos 6, aperta para o lado, a setinha mesmo, vezes. O outro número era 1.800. Então, tá usando o computador. Tu aperta em 1.000 e ele resolve para ti. Isso aqui vai dar 0,072. Ok? Ok. E é isso. Será 0,072, se tu quiser escrever como fração, 9 por 1.250. Então, é isso. Tá? Então, tipo, essa seria a resposta da questão? No caso da letra A? É isso. 0,0072 Coulomb. Então, essa é a quantidade de carga que passa ali, 0,072 Coulomb. Ok? Vamos colocar ali, então. Perceba que não tem nada demais, né? Foi basicamente você jogar na equação. O símbolo que representa Coulomb é um C, não é? Isso. Carga elétrica é medida em Coulomb. Tá aparecendo as coisas grandes o suficiente para você aí? Tá sim. Tá. Agora vamos para a 1B. A 1B nos pergunta o número de elétrons associado a essa carga elétrica. Teria ideia de como fazer isso? O número de elétrons associados a essa carga elétrica? Não. Então, meu velho, o negócio é o seguinte. A carga, ela é quantizada. O que isso significa? Que ela é dada num múltiplo de uma carga fundamental, que é a carga do elétron. A carga do elétron, ela é sempre a mesma, sabe? Vem sempre a mesma quantidade exata de carga elétrica em cada elétron. É sempre o mesmo valor, sempre. Ou seja, qualquer carga que tu tiver na tua vida, numa conta, pode ser escrita como um N vezes a carga do elétron.
sendo N o número de elétrons nessa distribuição de carga. Okay? Então, como o problema pede justamente o número de elétrons, tu isola o N. Tudo bem até aí? Sim. Então, se você tiver a carga, e nós acabamos de obtê-la, e a carga de um elétron, isso aqui é a carga de um elétron, você consegue saber quantos elétrons tem esse teu problema. A carga de um elétron é um negócio tabelado. É um valor para tu decorar, tá bom? Uhum. Que é 1,69 vezes 10 na menos 19, algo assim. Deixa eu só confirmar, tá? 1,62, não lembro direito. No caso, seria sempre isso? Sim, carga elétrica é sempre a mesma. Sempre. É um valor tabelado. Só um segundo aqui. É 1,6 vezes 10 na menos 19. Suficiente. Um 1,6 vezes 10 na menos 19. Ok? Uhum. Novamente, se tu tiver alguma dificuldade de resolver uma conta como essa, apela para o Symbolab, tá? Porque, assim, fazer conta com esses numerozinhos é chato, né? Tipo, pô, 0,0072 dividido por 1,6. Dá para fazer, mas é muito chato. Entendeu? Então, recomendo que você use o Symbolab, não uma calculadora normal. Por quê? Porque se tu for usar a calculadora normal, você vai ter dificuldade de fazer as divisões com vários números e coisas do gênero. Tá? Tenta aprender a usar aquele site lá. Beleza? Beleza. Falando nisso, se bem que tu tá no celular, né? Vai ficar complicado, queria que tu fizesse isso. Tudo bem, vamos encontrar essa resposta ali. Não, pera, mas eu tô com um computador aqui que eu só não tinha conseguido Perfeito. entrar por... Symbolab, então, escreve no Google aí. Symbolab com Y. Já apareceu aqui, né? Aqui, tá aqui. Tu sempre tem que usar ponto no lugar de vírgula, tá? Tudo bem. Para multiplicar, usa aquela estrelinha lá no teclado numérico. E para colocar números de divisão, tu vai clicar naquelas duas caixinhas, uma em cima da outra, que está do lado do símbolo de maior e igual. Para botar o símbolo de subtração, que seria no caso do menos 19, é só apertar o tracinho no teclado ou tem algum... Sim, o sinal de menos no teclado, né? Exatamente. Que apareceu meio grande aqui. Não, mas ele entende como menos. É grande mesmo. Aqui deu 4.5 é 16. É 16? Tipo, que eu vou tentar... Né? Não, eu sei do que se trata. Ah. É que tu... Tá, vamos ver. Vou colocar no Symbolab para tentar entender o que está acontecendo. Normalmente o Symbolab não mostra como E, não. Mas às vezes, se ele mostrar E,
Provavelmente ele está querendo dizer que é o 10. E é 10 para essas calculadoras. Assim. Então, aqui é este valor, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 19, ok. A gente dá um here aqui, vamos ver a resposta. Lamentável mesmo. Bem, esse E é 10, tá? É 4,5 vezes 10 elevado a 16. Ah, sim. Tá bom? É isso que o E significa. Normalmente eles mostram com 10, não sei por que foi diferente. Bem, mas de toda forma é isso. 4,5 vezes 10 elevado a 16. O que isso significa na prática? Que tem elétron pra caramba. Tem uns trilhões de elétrons aí. Trilhões, Então, quadrilhões, sei lá. Então, tipo, a partir daqui não precisa mais fazer a conta ou precisa, tipo, simplificar isso? Porque acho que isso aí é muito Eu grande, né, o acredito que a tua resultado, né? professora aceite a resposta desse jeito, mas isso aí é de professor para professor, cara. Eu acho que Não era aceitaria. grande, então acho que... Tá? Então tem um monte de elétrons. Vamos para a próxima. A 2 já tem uns papos a mais aqui que tem a ver com capacitor. No instante T0, deve ser T0 igual a 0. Um capacitor de 2.500 microfarads descarregado é ligado a uma fonte de 12 volts por meio de uma chave colocada na posição 1. Olha, cara, vou ser sincero contigo. Essa questão aqui ela é extremamente, mas assim, um nível muito maior do que a anterior. A anterior é a criança, de tão fácil que ela é. Você viu que foi só jogar número na fórmula. Aqui a gente já tem uma boa interpretação para fazer, tá? Então eu recomendo que tu estude bastante, porque se a prova seguir nessa questão aqui, que assim, querendo ou não é tão difícil, e tu não soube fazer a primeira, então tem que estudar bem, tá? Quando que é a tua prova? Quando que é? Quando que é a sua prova? É amanhã. Velho, tá complicado. Essa questão aqui é muito fácil a primeira, muito. Destoa até da segunda aqui. De tão fácil que ela é. Muito bem, descarregado é ligado numa fonte de 12 volts por meio de uma chave colocada na posição 1. Em um determinado instante T1, o capacitor atinge plena carga. Então, capacitores são elementos num circuito que eles acumulam carga. Eles fazem uma espécie de papel de uma mola no circuito. Que a mola ela acumula energia quando tu pressiona ela, né? Fica ali acumulando, e se tu soltar a tua mola, pá! Capacitor é a mesma coisa. Ele vai acumulando carga durante um tempo. O tempo tá lá jogando carga nele. Em um instante T2 posterior a T1, que era quando ele já estava cheio, passa-se a chave para a posição 2 e o capacitor se descarrega através de uma lâmpada de 1 ohm de resistência durante 0,20 segundos. Calcule a carga elétrica do capacitor no instante T1 em milicoulombs. Qual é a carga do capacitor quando ele está cheio, em outras palavras? É isso que pergunta a questão A. Você saberia me dizer qual é a carga do capacitor quando ele está cheio? Você tem um formulário, pelo menos, onde tem todas as equações, porque essa aí também é só jogar na fórmula. Não. Então trata de, pelo menos, para amanhã, pegar uma folha e escrever todas as equações. Tá? Para que tu, pelo menos, consiga olhar a equação. Pô, eu acho que é só jogar na fórmula. Sacou? Então é isso. Porque as questões são mais ou menos assim. É o jeito de tu ir bem na prova. Então, ó, para amanhã, depois da aula já, se for o caso. E é o seguinte, você tem que pegar uma folha e colocar todas as equações que o professor passou. Todas. Aí tu escreve ali o que significa cada coisa na equação.
Para quando chegar na hora da prova, tu poder olhar assim, pô, eu acho que é só jogar aqui os números. Já era. Uhum. Então tá, a equação da capacitância é o seguinte. Capacitância é igual a carga dividido pela voltagem. Vou escrever aqui. B. Capacitância é igual a carga sobre voltagem. Muito bem. Capacitância é sempre representada por C? Sim. C é capacitância. Que é carga vezes voltagem. Então, se a gente olhar para os dados do enunciado, o problema nos pede o quê? Né? Talvez eu devia ter colocado isso primeiro. O problema nos pede a carga. A carga do capacitor. Então tem que envolver uma equação que tem a carga e capacitância, que é essa. Existem outras equações de capacitor, mas a que resolve o problema é essa aqui. Mas eu tenho que adaptá-la, eu tenho que encontrar o Q. Então eu vou isolar o Q. Vou passar o V para o outro lado. Como ele está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, certo? Certo. Q igual a C vezes V, ou seja, a carga do capacitor é igual a capacitância do capacitor, que é uma característica do capacitor, vezes a voltagem do circuito, a diferença de potencial do circuito. Então, para o nosso caso, o enunciado falou o seguinte: o capacitor ele tem 2.500 microfarads. Então, o C é 2.500 vezes 10 na menos 6, porque micro é 10 na menos 6, como a gente já conversou hoje. Qual que é a voltagem do circuito? 12, ok? 12. Então, você só precisa resolver essa multiplicação aqui. Eu vou fazer o seguinte, dessa vez eu vou fazer a conta. Então, a gente vai ter o quê? Primeiro, tem que transformar esse número aqui em notação científica. Ele é 2,5 vezes 10 na 3. Porque 2,5 vezes 1.000 dá 2.500. Vezes 10 na menos 6. E 12 dá para escrever como 1,2 vezes 10. Por que eu estou escrevendo todos esses 10? Para juntar todos eles. Daí eu vou poder ficar com 2,5 vezes 1,2, número com número, e base 10 com base 10. Tem uma regra de matemática bem básica também, que é o seguinte: bases iguais somos expoentes. Então, como as bases são iguais para todos esses circulados, tudo base 10, eu posso somar os expoentes. Vai ficar 3 menos 6 mais 1. Porque quando eu somo um número negativo, ele entra menos. E aqui tem um 1 em cima, escondido. Tudo bem até aí? Então deu menos 2, né? 10 elevado a menos 2. Isso é o 10 elevado a menos 2. Mas aqui, dá quanto essa multiplicação? Bem, se tu tem dificuldade para fazer esse tipo de conta, eu vou te ensinar um jeito. 2,5. Eu acho que eu já consegui resolver. Ah, é? Quanto é que deu? Eu acho que deu 3, não deu? Não sei, vamos ver. Ó, quando eu tenho uma conta como essa, eu tento quebrar o número decimal em dois números que eu entenda a multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes 2 mais, desculpa, 2 mais 0,5. 2,5 é 2 mais 0,5. Daí agora eu posso fazer o chuveirinho. Esse com esse com esse. Eu sei que 2 vezes 1,2 é 2,4. Isso é óbvio. 2,4. Eu dobro 1,2. E 0,5 é metade de 1,2. A metade de 1,2 é 0,6. A metade de 12 é 6. Então, metade de 1,2 é 0,6. Tudo isso vezes o 10 na menos 2. E deu 3, boa.
3 vezes 10 na 12. 10 na 2. Qual é a unidade? Unidade de carga elétrica. Pera, eu não entendi direito o que isso quis Qual que é a dizer. unidade da carga elétrica? O valor? Não, a unidade. O valor está aí. Quero a unidade. Ah, a unidade. Você já me perguntou isso hoje, eu já te falei. Coulombs. Isso. Carga elétrica é sempre medida em coulombs. Beleza. Agora vamos para B. B. Calcule a intensidade. Se bem que o problema ele está pedindo aqui. Não que esteja errado, nossa resposta está certa. Só que ele está pedindo em milicoulombs. Então tem que converter para milicoulombs. Hoje eu já te falei que mili é igual a 10 na menos 3. Então, como ele quer milicoulomb, eu vou colocar o mili aqui, ó. MC de milicoulomb. Só que se eu coloquei um mili do nada, eu tenho que multiplicar, ó, veja, eu estou multiplicando um mili do nada aqui na minha conta. O M apareceu do nada. Então, para compensar isso, para manter a igualdade, eu tenho que multiplicar por algo que destrua o mili. Transforme ele em 1, ou seja, por 10 na 3. Eu estou multiplicando por... Estou dividindo por 1000 a hora que eu coloco mili, eu tenho que multiplicar por 1000 para manter a igualdade. Infelizmente, é isso que o problema está pedindo. Ele quer que tu responda em milicoulomb. Então tem que fazer essa jogadinha. Coloco o M aqui, vou dividir por 1000, para transformar em milicoulomb, mas para manter a igualdade eu tenho que multiplicar por 1000. Porque, né, se você multiplica por 1000 e divide por 1000, mantém a unidade. Então, bases iguais somos expoentes. Professor, Oi. vai assim rapidinho que eu vou pegar o carregador do meu telefone. Tá, beleza. Pronto. Certo, então encontramos aí a resposta em milicoulomb. 3 vezes 10 em milicoulomb, ou seja, 30 milicoulombs. Milicoulomb é tipo mililitro. É uma coisa dividido por 1000. Então, é isso. Só fizemos aqui um submúltiplo da resposta. A unidade que o programa pediu. Né? Fazer o que você pediu no clube. Agora, C. B, desculpa. Calcule a intensidade da corrente na lâmpada durante a descarga do capacitor em ampere. A intensidade da corrente na lâmpada. Ok. Durante a descarga do capacitor. Ele quer corrente, em outras palavras. Passa na lâmpada. Ok? Então, o que ele quer é o seguinte, que você use a lei de Ohm. Conhece a lei de Ohm? Não. Ô, velho. Tá complicado. A lei de Ohm é a equação mais importante do terceiro ano da física. U igual a RI. URI. Essa aqui, ó, tem que tatuar no cérebro. Quanto que tu vai usar? É a equação de um circuito elétrico. Todo circuito elétrico na face da Terra respeita essa equação aqui. Voltagem ou diferença de potencial é sempre igual a resistência, por onde essa voltagem passa, vezes a corrente elétrica. Então, como o problema está pedindo a corrente elétrica,
isolo o I, passando o R para o outro lado e dividindo. Agora eu só preciso substituir nesta conta a diferença de potencial, a voltagem do circuito e a resistência do circuito. Daí eu te pergunto, você está com o PDF aberto aí no seu computador? Não. Abre aí. Deixa eu... Pera. Aqui. Página 5. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então me responda, qual que é a voltagem, diferença de potencial desse circuito? No caso, seria só a voltagem ou Estou perguntando só a voltagem, qual seria ela? é 12? 12, exatamente. 12. Muito bem. Então, 12. Qual que é a resistência do circuito? 1 e eu não sei o que significa aquele sinal ali. Aquilo é unidade, não importa para fazer a conta. Aquele sinal significa ohm. Ah, Ohm, isso. Então, conta para nós aí qual que é a corrente elétrica. é 12. Peraí. É, sim, né? Porque vai ser simplesmente dividir, né? 12 dividido por 1 é 12, não é mesmo? Sim. Certo. Então tá, vamos para a próxima. Vamos lá. A3. E aí, dá uma lida na 3 e me diz se tu sabe o que é para fazer, se tu acha que sabe, se você conseguiria. O A, que é de ampere, né? Amperes. Isso. Ele é sempre a unidade da corrente, né? Então, Isso. aqui teria que usar aquela fórmula corrente igual a carga sobre tempo e ver qual das 5 alternativas está certa. A princípio é isso. Deixa eu ver. Isso aqui, então, eu acho que eu consigo fazer sozinho. Show! Olha lá, é importante que tu faça para que tu se sinta seguro na hora da prova, tá? Chega na resposta, me diz qual é, daí eu te digo se está certo ou não. Ok.
Tá conseguindo resolver? Acho que por enquanto sim. Tá bom. Seria a letra Não, tá errado. Ou será que não? 1 coulomb a cada 5 segundos. Como é que tu fez essa conta? Me conta. E? Eu usei a fórmula. Primeiro eu fui fazendo por cada uma. Qual forma? Tipo, a fórmula, a corrente é igual a carga sobre o tempo. Boa. Aí a corrente é 5, então eu coloquei 5 igual a, eu fui fazendo. Na letra A, 5 igual a 1 sobre 5, aí já estava errado. Eu fui fazendo assim. Aí, na letra E, que é a que eu acho que está certa, no caso seria 1 sobre 5. Só que quando é assim, a, a fração de baixo tem que passar para o outro lado invertendo, não é? Tipo, É passar para o verdade. lado. Aí ficaria 1 vezes 5 sobre 1, que daria 5. O único jeito de tu colocar tempo aqui, 5, e a carga bater com alguma resposta ali, é se a corrente for 1. Mas a corrente é 5. Então a carga aqui, quanto é que ela tem que ser, né? Num tempo de 5 segundos? Não sei. Mas não é 5. Agora, se for num tempo de 1 segundo, tu vai ter uma carga 5. Então não é A, cara. Não sei o que tu fez aí, mas a resposta A não é. Como é que seria A se a equação é corrente igual A a carga? Tem como. seria 5 igual a 1 sobre 5, que dá errado. Sim. Mas tu falou que era A a resposta. Não, eu falei que era E. Ah, é? Ah, tá. Uhum. Então, 1 sobre 5. Daí sim. Daí tu vai ter 5Q, né, basicamente. Isso vai dar a carga de 1, que é o que ele afirma ali. Perfeito, agora sim. Boa, fez a análise certa. Gostei. Vamos tentar resolver a primeira antes de acabar a aula. Uhum. Depois eu vou te mandar tudo o que eu estou fazendo, tá? Não precisa ficar perdendo tempo copiando. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a primeira página? Isso. Vamos lá. Considere que alguns objetos estão carregados com cargas QA igual a menos 2 microcoulomb, QB igual a 5 microcoulomb, QC 4 microcoulomb, colocada em um sistema eletricamente isolado. Ao trocarem cargas entre si, os objetos A, B apresentavam a carga QA igual a 1 microcoulomb e QB igual a 3 microcoulomb nessa ordem. Calcule a carga final do objeto QC. Explique justificando se o objeto C perdeu ou recebeu elétrons. Determine o número de elétrons deve ser perdidos ou recebidos, o professor não escreveu, pelo corpo B. Responda explicando se após a troca de carga haverá atração ou repulsão entre os objetos A e C. Muito bem. Bem, curioso o que está ocorrendo aqui, porque normalmente quando a gente troca carga, os objetos eles ficam com a mesma carga. Mas não é o que está acontecendo aqui.
Só que uma coisa tem que acontecer aqui. Uma regra absoluta da física. Isso independe do que for. Que é o seguinte: a carga deve ser conservada. Você não destrói e nem cria carga do nada. Tá? A carga ela é conservada, ela continua existindo. Ela só vai de um lugar para outro. Beleza? Tenha isso em mente. Beleza. Ok? Tenha isso em mente. Então significa que a carga total inicial do meu problema, vamos chamar de carga total I de inicial, tem que ser igual à carga total final. A carga tem que ser a mesma. Ok? O sistema está isolado, então a carga ela tem que estar ali dentro destes três objetos com carga. Então, inicialmente nós tínhamos a carga, o corpo de carga 1, mais o corpo de carga 2, mais o corpo de carga 3. Depois eles ficaram com cargas diferentes. E o problema chama estas cargas de linha. São cargas diferentes, então ele recebe uma linhazinha para indicar que são diferentes, mas se tratam dos mesmos objetos. E ele chama de A, B e C, 1, 2 e 3. Toca. A, B, C, A, B e C. Então, qual é o grande lance aqui? O problema me pede o quê? Eu novamente esqueci de colocar o que o problema pede. Mas ele pede qual que é a carga final do objeto C. Okay? Então, ele quer isso aqui, ó. Ele quer saber esse. Beleza? Parece ser um pouco fácil. É tipo, tem que ver a soma tipo, das cargas iniciais e depois tem que fazer e depois a soma das cargas finais tem que ser o mesmo valor, não é? Exato. Aí é só ver o número que está faltando ali na soma para dar tipo, o valor que Exatamente. precisa encontrar. Exatamente. Então vai me falando aí, para eu não precisar subir de novo. Qual é a carga inicial do objeto A? É menos 2 microcoulombs. Tá, esses micros não importam, mas a gente vai colocar aqui, no fim das contas é tudo micro, então. Vai lá, AB. É 5. 5 microcoulomb também, né? Uhum. E a C? A C é menos 4 microcoulombs. Final de A? A final é 1. E a de B? 3. Tudo positivo, né? Sim. Então é isso mesmo que tu falou. Veja que essa coisa bem simples aqui deriva dessa lei aqui absoluta da natureza. Que a carga é conservada. Em um sistema fechado, que é o caso aqui, a carga é sempre a mesma. Então, se a gente resolver essa conta muito fácil, vai dar o quê? Menos 6 mais 5, menos 1. Menos 1, menos 4. Vai ficar menos 5 microcoulomb, ok? Ok. Faz sentido que seja bem negativa, uma vez que tinha bastante carga negativa aqui, mas a A e a B são positivas. Então, a parte negativa ficou tudo na C. Tudinho. Vamos para o próximo. Explique justificando se o objeto C perdeu ou recebeu elétrons. C inicialmente estava com Menos 4. menos 4 microcoulombs e acabou ficando com menos 5 microcoulombs. Então, perdeu. E perdeu elétrons? Porque ele está mais negativo? Ele perdeu elétrons? Elétrons são sempre negativos, né? Tipo, a carga do elétron. Elétrons são sempre negativos, a carga deles é Então, negativa. Então ele, na verdade, ganhou elétrons, não é? Exato. Isso mesmo. Isso aí é meio confuso para mim, mas eu entendi agora. B. Elétrons são... Deixa eu aumentar isso aqui. São cargas negativas. Logo, se um objeto ficou mais negativo, ele ganhou elétrons.
Pense numa dívida. Se a dívida aumenta, é porque você ganhou mais dívida. Faz sentido? Faz sentido. Isso. Muito bem! C. Determine o número de elétrons perdidos ou recebidos pelo corpo B. Tá? Aqui o professor esqueceu de escrever perdidos. Bom, ele estava com 5 microcoulombs antes. Isso. E agora está com 3. Então ele ganhou 2 elétrons. Boa! Vou escrever aqui. C. O corpo B ganhou 2 elétrons. Depois, agora vamos fazer a continha. Vamos colocar aqui. Vamos dizer assim, o delta Q, né, é a carga, delta QB, é a carga B final menos a carga B inicial. Então, delta QB, a variação da carga, foi a carga final dele, que é 3, menos a inicial, que é 5, né? Isso. Uhum. Então, vai ficar menos 2 microcoulombs. Então, ficou negativo. Ou seja, ele ficou mais negativo, ou seja, ele ganhou elétrons. Vamos para a próxima. Então, ele recebeu elétrons. Responda explicando se após a troca de cargas haverá atração ou repulsão entre os objetos A e C. Depois da troca, vai ter repulsão ou atração entre A e C, meu caro? Quando as cargas são negativas, é que nem um ímã, não é? Tipo, o polo positivo se atrai pelo polo negativo e tipo, se repele do outro polo positivo. É tipo assim, quando se fala de carga elétrica. Opostos se atraem. Resumidamente, opostos se atraem, certo? Certo. Então vai haver atração, porque a carga A terminou positiva e a carga C continuou negativa. Perfeito. Perfeito, meu caro. Ó, melhorou 100% do começo da aula para agora, hein? Show. Beleza? Beleza. Então, beleza. Vamos lá, então. Bem, por hoje é isso. Não tem mais tempo. Mas, ó, te desejo muita sorte na prova amanhã. Dica de 15. Fica com esses exercícios perto e, por favor, em uma página de caderno, escreve todas as equações que a gente viu hoje, as equações que o professor passou. Isso com certeza vai te ajudar, tá bom? Uhum. Então tá bom, meu querido. Até a próxima. Falou! Até a próxima. Falou.